Então, hoje em dia a gente tem falado muito sobre a Irmandade da Rosa, sobre a própria Rosa e sobre essa ressignificação toda do pentagrama, que já foi considerado um símbolo demoníaco, demonizado. E ele nada mais é do que o símbolo que é feito por Vênus, pelo planeta Vênus, que está do lado da Terra, que é irmão da Terra e que é a deusa, né, que sustenta toda essa força do amor e do feminino. Então, isso que o pentagrama ele traça o, o caminho de Vênus no céu. E esse caminho de Vênus no céu, ele também está representado nas pétalas da rosa original, que ela tem 5 pétalas, a rosa original. Essas rosas que a gente vê hoje, elas são hibridizadas, elas têm muitas pétalas, são muito lindas. Mas a rosa original, ela tem 5 pétalas. E essas 5 pétalas, elas são o ventre de Maria Madalena, desperto, aonde a alquimia acontece, porque cada pétala representa um elemento aqui, para a gente despertar, trabalhar ele e corporificar. E esse 5, que também é o 5 em romanos, que é o V, também representa a vulva. Isso é uma coisa que eu falo bastante assim, nas minhas lives, que representa a vulva, que representa o V de Vênus, que é o número do 5, né, que também representa o pentagrama e o corpo físico também. E esse aqui, olha, é o hieróglifo egípcio para céu, para o paraíso ou para o ventre celestial. E é a mesma coisa. E esse daqui é a mesma coisa, só que tem um círculo, tá vendo? É o hieróglifo egípcio para a Duat, que é, a Nina vai lembrar, quando a gente faz a jornada de Maat, que a gente desce para o submundo para fazer o julgamento de Maat, a gente vai para o Duat. E o Duat é o ventre do submundo, do underworld, o ventre da terra. Então, é o mesmo símbolo. Então, aqui mostra essa simbologia antiga que está contando essa história do que a gente agora está resgatando. Que os ventres, o útero, isso já é algo muito antigo. Não estamos inventando alguma coisa nova, só que isso estava muito esquecido. Tanto que para os egípcios esses dois símbolos representam o ventre celestial e o ventre da terra. E aqui eu trouxe também para vocês darem uma olhada nessa roda de medicina uterina, que é algo que a gente estuda muito e que tem tudo a ver com o Anki também. Porque o Anki, ele é a cruz de Cristo crucificado ali do catolicismo, sem a parte uterina. Então, quando a gente remove o feminino, a gente tem o que a gente está vivendo hoje, assim, em termos de violência, de guerra, de injustiça, de destruição, porque está faltando uma parte aqui na história. Então, aqui, nesse mapa que eles construíram, também essa aqui é uma cruz celta, que também representa o caminho. Esse é o caminho de volta para casa, caminho de volta para o ventre. Porque a gente tem aqui no início 3 etapas, 3 estágios representando essa árvore da vida, representando o submundo, o mundo do meio e o mundo superior. E a partir daqui a gente tem esses 5, que são, eles colocam um em cada lado como uma cruz e o quinto no centro, que seria o éter. É o 5 representando essa pétala aqui da rosa, essa força de Vênus e o feminino sagrado. O que representa cada ponto aqui, eu quero falar rapidamente para vocês. Esse símbolo do Anki é como se a gente imaginasse que o nosso útero está aqui, e aqui vem o canal vaginal, e nas laterais tem os ovários e as trompas. Então, e isso está refletido aqui nesse mapa uterino, que é algo que a gente estuda também no Umba Awakening. Então, começando pelo primeiro portal aqui do Graal, ou a primeira pétala de Maria Madalena, que a gente chama, é a entrada para tudo isso, que é a nossa iônia, a nossa caverna, a entrada, os lábios e o clitóris. E é onde a gente tem essa energia dos inícios, da lua nova,
da primavera, da donzela. A partir desse momento, quando a gente vai caminhando para dentro dessa jornada, desse caminho iniciático, dessa peregrinação, a gente vai adentrando para dentro da caverna, e aqui nesse centro fica esse segundo portal do Graal, a segunda pétala de Madalena, que é o próprio canal vaginal com destaque para esse ponto G, que eles chamam que é o ponto da gratidão, eles falam. Então, que esse lugar do êxtase, do prazer, da lua cheia, da mulher plena, da mãe, da mulher sexualmente ativa, que sente prazer, que se nutre da parte sexual. E aí, adentrando um pouco mais fundo no canal vaginal, a gente tem, então, o colo do útero. E o colo do útero, ele é o terceiro portal, ele é o portal guardião, ele é o portal que separa os mundos. Então, essa parte desses 3 primeiros, quando a gente vai fazer trabalho de cura terapêutico, ele está mais relacionado com a nossa história pessoal, as nossas histórias da nossa linhagem pessoal, da nossa vida e dos nossos familiares. E a partir do colo do útero, a gente vai para uma outra espiral, para um outro plano, que é o plano uterino, aonde está guardadas as nossas memórias coletivas. E aí a gente vem aqui seguindo, passando do terceiro, que é a anciã, a feiticeira, a maga, a iniciada, a encantadora, que é também uma energia muito forte de Madalena, que está relacionada mais com ela como doula da morte, como aquela que, a lamentadeira, e a anciã, aquela que está dissolvendo, que está chorando, que está menstruando, que está morrendo, a velha, a Baba Yaga, é essa energia aqui. Depois que isso, se a gente segue no caminho, a gente vai chegar daí então num novo começo. E aí a gente chega aqui embaixo, que é o sul, que é a terra. E aí, dentro do útero, a gente tem essa divisão das direções sagradas e dos elementos. Então, é a terra e o céu, faz esse eixo vertical, e a água e o fogo faz esse eixo horizontal. E aí, eles trazem aqui invertido. A água não está no oeste, como a maioria das rodas xamânicas, e o fogo não está no leste, como é expressado na maioria das rodas xamânicas. E eu finalmente consegui entender o porquê, porque eu já falei várias vezes sobre isso, e eu falava, gente, mas é que as águas estão no oeste, no feminino, né? Só que essa referência das águas no oeste, no feminino, ela vem de uma orientação que a gente está apontando para o norte, certo? Então, quando a gente aponta para o norte, o leste está na direita e o oeste está na esquerda. Só que aqui, como o caminho aqui é uterino e é feminino, eles apontam para a terra, para o sul. Tá? Então a gente tem um registro muito forte do norte ser aquilo que nos norteia, é para onde a gente está indo. E eles trazem aqui que a gente está indo para a Terra, porque a gente é da Terra, a gente nasceu aqui nesse planeta, e a gente está por aqui, nesse momento aqui, nessa consciência que a gente está. Então, a gente está apontando para o sul, e aí nesse contexto, as águas ficam no lado direito, no leste, e o fogo no lado esquerdo, no oeste. Tá? Mas é só uma questão de orientação. O que importa aqui, principal, é dizer que existe um eixo vertical entre o céu e a terra, do qual nós somos parte, ponte, escada, integrante, totalmente integrante. A gente traz o céu para a terra e a gente leva a terra para o céu. A gente é canal dessa força vertical. A gente precisa muito dela para nos nutrir. Tanto as nossas raízes quanto as nossas asas e a nossa conexão espiritual. Então, esse eixo vertical aqui ele é muito importante para nós, para a nossa vida. E na mesma medida é o eixo horizontal, que ele tem a ver mais com as nossas relações, com os nossos relacionamentos, com o masculino e o feminino e com os relacionamentos em geral. E aqui no centro, então, fica o sagrado dos sagrados,
como se chamava antigamente o espaço dos templos, que eram the Holy of Holies, o Sagrado dos Sagrados. Aqui fica o vazio. E esse vazio, ele é como aquele buraco negro. Por isso que quando a gente desperta o ventre, a gente entra nesse estado de força magnética. Só que os nossos ventres meio que estão meio dormindo, assim. Então a gente está num processo desse despertar. Porque a hora que você desperta o seu ventre, você começa a atrair. E aí a gente volta também para aquela história toda da lei da atração, que a gente aprendeu que a lei da atração, ela é pensar, né? Vamos pensar. Vamos pensar o que eu quero aqui com a minha cabeça. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Só que ela funciona se a gente ficar só no pensamento? Ela não funciona. Por quê? Porque a gente tem que estar sentindo aquilo que a gente está querendo manifestar. A gente não tem uma técnica que fala assim, se você quer manifestar alguma coisa, pensa, finge que você está sentindo aquilo que você quer para você... Por quê? Porque é a força de atração. A lei da atração, ela é totalmente uterina, só que é mais uma coisa que foi desvirtuada, né, digamos assim. Então, o nosso útero desperto, e aí a Sharon Bertrand, ela é uma pessoa que trabalhou muito nisso, e ela conta, assim, o que ela alcançou com o despertar do ventre dela. E eu também tenho algumas coisas para relatar, assim, na minha vida. Eu vejo que realmente funciona isso, porque é bem mágico algumas coisas que acontecem. Mas, por exemplo, ela teve um mioma, que ela precisou retirar uma parte, eu creio que foi do útero dela. E mesmo assim ela concebeu depois. Então, assim, ela teve endometriose por 20, 30 anos da vida dela. E ela conseguiu... Não, ela teve endometriose por uns quase 20 anos, porque ela teve a filha dela com uns 48. Foi isso, tarde. E concebeu. E ela e o Asra, ela fala assim, eu atraí uma chama gêmea. Eu tô vivendo com o meu parceiro de alma, com aquela pessoa que eu vim aqui para, sabe, partilhar minha vida e construir coisas boas e bonitas. E enfim, então eles trazem assim muito o quão poderoso que é a gente despertar essa força magnética em nós. E aí, como que a gente desperta isso em nós? Então, assim, é uma série de exercícios, uma série de meditações, é todo um trabalho terapêutico que a gente vai fazendo. É um trabalho que é forte, porque ele não promete o que essa espiritualidade que agora a gente está chamando até de tóxica promete, que é a tal do gratiluz, né? É tudo lindo, é tudo maravilhoso, sua vida vai ser ótima, venha para esse até. Gente, a vida, ela é selvagem. Ela passa a perna na gente às vezes. A gente sofre, né? Assim, sofre, tô dizendo assim, no sentido de a gente passa uns apertos, assim, às vezes perdas familiares, por exemplo, rupturas. Tudo isso está nos alquimizando. A gente sobrevive, mas são processos iniciáticos muito fortes. E a gente tem todo um trauma ancestral, porque se a gente está tendo a oportunidade de ver esses assuntos hoje, a nossa mãe provavelmente não teve. A mãe dela provavelmente não teve. A mãe da mãe dela provavelmente não teve. E elas foram muito vitimizadas mesmo pelo patriarcado. Elas foram vitimizadas, elas estavam num lugar que não podia ter voz. Quem era bruxa foi queimada, né? Todas essas histórias. Então, assim, o resgate é grande também. Só que ao mesmo tempo, a gente pode se resgatar fazendo aquilo que eu falei no início. Trazer essa nova teia, criar uma estrutura nova. Porque ficar indo no passado e olhando para trás e querendo consertar o que já foi feito é algo que vai dar muito trabalho, provavelmente a gente vai cansar muito. É claro que a gente precisa se acolher muito também, né? Não estou falando para a gente não se acolher, mas assim, precisa ter esse acolhimento e precisa ter também essa perspectiva de criar algo novo.
que é o que o momento de agora está nos pedindo.